vamos começar a estudar EDOs lineares de ordem superior. Até agora, o assunto de EDOs foi basicamente sobre EDOs de primeira ordem. Ou seja, a derivada que aparece na EDO é de primeira ordem. Você não tem derivada segunda, derivada terceira, né? Esse foi o tipo de EDO que a gente estudou até agora, basicamente. Além das definições iniciais que eram sobre EDOs em geral. Aí, eu vou mostrar aqui alguma coisa sobre EDOs de ordem superior, onde você pode ter derivadas de ordem 2, de ordem 3, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos nos limitar a EDOs lineares. Porque, assim, esse assunto de EDOs não é qualquer EDO que você pega e resolve, faz uma continha e tá tudo certo, não. Tem EDO que a gente sabe resolver por métodos elementares, fazendo continha com papel e caneta. E tem outros que não. Então, o assunto de EDOs é um mar de coisas que a gente não sabe fazer, ou pelo menos não sabe fazer de forma elementar. E nesse mar você tem umas ilhas de coisas que dá para fazer com métodos elementares. Então, por isso que eu tenho que me restringir aqui a coisas relativamente simples. Ou é de primeira ordem, e aí dentro da primeira ordem tem coisas que a gente sabe resolver com métodos elementares, que são aquelas que a gente estudou, por exemplo, talvez tenha outras. Depende também do que você queira classificar como método elementar. Ou é de ordem superior, mas aí não, se eu disser vamos estudar EDOs de ordem superior, aí é muita coisa. Não tem método para isso, não. Tem algumas EDOs que só métodos numéricos para ter estimativas das soluções. Né? Você não consegue desenvolver uma solução analiticamente. Aqui nós vamos estudar então EDOs lineares de ordem superior. O que é isso? Eu estou definindo aqui o que é uma EDO linear de ordem n, onde n é um natural qualquer. É uma EDO dessa forma aqui. Você tem as derivadas da função y, que é a incógnita dessa EDO, desde a ordem 0 até a ordem n. Né? E essas derivadas estão multiplicadas por coeficientes que, em geral, são funções de t. Podem depender de t, mas não de y. Do outro lado da equação, você tem uma outra função g de t. Pronto. É isso uma EDO linear de ordem n. Aí, no caso em que essa função g no segundo membro é identicamente nula, ou seja, g de t é igual a zero para todo t, a gente diz que a EDO é homogênea quando você tem zero aqui no segundo membro. Quando isso não ocorre, mesmo assim você ainda pode falar de uma EDO homogênea associada, que seria o quê? Essa EDO, equação 2, é a EDO homogênea associada a esta outra. Mesmo que essa função g de t não seja identicamente nula, ela vai ter associada a ela uma EDO homogênea, que será importante no desenvolvimento dessa teoria de EDOs lineares. Esse AN de t aqui na frente, se ele for diferente de zero, a gente pode dividir a EDO toda por ele, obtendo uma EDO dessa forma aqui, ó, que é equivalente à primeira, desde que a n de t seja diferente de zero. Então, muito do que eu vou mostrar aqui vai ser para EDOs escritas nessa forma. Né? É uma maneira de simplificar a EDO e padronizar também
tornando o coeficiente líder igual a 1. Estou chamando de coeficiente líder, mas não sei se essa é a denominação mais correta. Faz sentido, mas a rigor, coeficiente líder a gente usa mais para polinômios. É o coeficiente que está multiplicando a maior potência num polinômio. Aqui eu não tenho potências algébricas, né? Eu tenho derivadas. Então, o que eu estou chamando de coeficiente líder aqui é o coeficiente que está multiplicando a derivada de ordem mais alta. Se a gente divide esta EDO pelo seu coeficiente líder, nesse sentido que eu acabei de explicar, que é esse AN de t, supondo que ele é diferente de zero em todo o intervalo onde eu queira resolver essa EDO, então eu fico com uma EDO equivalente, que é esta EDO 3 aqui. Isso é importante para o que eu vou explicar na sequência, porque é assim que a gente vai escrever as EDOs nos teoremas que tratam sobre EDOs desse tipo aí. A gente vai colocar EDOs dessa forma, com esse coeficiente líder igual a 1. Bom, a teoria que eu vou mostrar aqui é fortemente baseada na observação de que esta expressão, no primeiro membro dessa EDO3, define uma transformação linear na variável y. Ou seja, eu estou falando dessa função aqui, ó, a função que manda a função y nessa outra função. Ou seja, é uma função que transforma funções em funções, né? Pega a função y e transforma nessa outra função aqui, y derivado n vezes, mais p1 y derivado n menos 1 vezes, etc, etc, até pny. Isso é uma função bem definida, pelo menos num domínio apropriado, que seria o quê? Funções que eu posso derivar até a enésima ordem, né? No intervalo onde eu quero resolver a EDO 3. Então, se você define o domínio apropriadamente, isso passa a ser uma função que é transformação linear entre espaços de funções. E é isso que eu estou dizendo aqui nessa proposição. Essa é a coisa mais fundamental desta aula aqui. É saber que aquele primeiro membro de uma EDO linear define uma transformação linear. Todo o resto que eu vou falar aqui é baseado nisso. Então, proposição 1. Dados, um conjunto aberto nos reais, né? O subconjunto aberto dos reais, que você pode imaginar como sendo um intervalo aberto, ou então uma união de intervalos abertos. E funções reais em uma variável real, P1, etc., Pn, tais que a interseção dos domínios contém o conjunto A. Vou definir aqui dois conjuntos de funções. O primeiro, que eu estou denotando assim, dn de AR, é o conjunto de funções de A em R, que são deriváveis até a enésima ordem. Por isso esse D aqui, D caligráfico, de derivada. Funções que são deriváveis até a enésima ordem neste domínio A e com este contradomínio R. Considere também o conjunto f de AR, definido como conjunto de todas as funções de A em R. Ou seja, esse conjunto aqui é mais amplo, permite mais funções dentro dele. Simplesmente todas as funções com domínio A e contradomínio R. Enquanto que o primeiro não basta ser função com domínio A e contradomínio R. Tem que ser derivável até a enésima ordem, pelo menos, também. Sim, observação importante, quando eu digo derivável até a enésima ordem, isso aqui significa derivável até a enésima ordem, pelo menos. Ou seja, pode ser que seja derivável infinitas vezes, mas mesmo assim eu ainda posso dizer que é derivável até a enésima ordem, pelo menos. Bom, então o que eu estou dizendo aqui nessa proposição é que aquela função que eu estava me referindo aqui no slide anterior, esta, né?
ela agora está equipada de um domínio especificado explicitamente, e um contradomínio, e agora fica melhor colocada a afirmação que eu estava fazendo antes, que essa função é uma transformação linear. Aqui está a regra de formação dessa função. Ela pega uma função qualquer que seja derivável até a enésima ordem no domínio A e associa a essa função y outra função que eu estou chamando aqui de L de y, definida como aquele primeiro membro da EDO3, né? Aqui, basicamente, eu estou escrevendo a mesma coisa que eu tinha escrito antes, só que com a notação de somatório. Essa expressão que eu estou destacando aqui é igual a esta, é igual a esta, que é igual a esta. Tá? Essa função é uma transformação linear entre espaços de funções. Aí, assim, eu não vou parar para me preocupar aqui com o fato desses conjuntos serem, de fato, espaços vetoriais com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, de funções. Mas eles são, isso é um fato conhecido de álgebra linear. Em seguida, eu estou explicando aqui como é que funciona exatamente essa função L de y, né? Veja que é uma função L que pega uma função y e associa a essa função y uma outra função L de y, ou seja, é função para tudo que é lado. Tem funções de um lado no domínio, tem funções do outro lado no contradomínio e tem uma função zona que pega uma função de um lado e associa a outra função do outro lado, que é essa função L aqui. Não é preciso não confundir as coisas, tá? Como é que funciona essa L de y? É uma função tal que para todo t no domínio A, ela associa a esse t este número real aqui. É importante também não confundir o que é função e o que é resultado gerado por essa função. Porque aqui eu estou me referindo a uma função. Enquanto que aqui, como eu peguei aquela função e avaliei no número t, o que é que ela vai me dar? Sabendo que L de y é uma função com contradomínio real, porque faz parte desse conjunto f de AR, quando eu pego essa função aqui, que é L de y, e associo num dado t, ela vai me dar o quê? Vai me dar um número real. Então essa expressão aqui representa um número real. Porém, esta expressão aqui, como eu não avaliei em t nenhum, está denotando uma função. Bom, continuando. Então aqui eu vou mostrar o quê? Que essa proposição 1 é verdadeira, ou seja, que essa função L é uma transformação linear. A demonstração está aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas é bem simples se você lembra coisas básicas de álgebra linear. Agora que eu sei que aquela função L é uma transformação linear, eu vou chamá-la de transformação linear associada à EDO linear 3, ou seja, essa EDO 3 tem associada a ela uma transformação linear entre espaços de funções, que é esta transformação linear aqui, que eu chamo de transformação linear associada àquela EDO. Agora eu vou mostrar um teorema de existência e unicidade de soluções para EDOs lineares. Ele é um caso particular de um outro teorema de existência e unicidade de soluções mais geral que eu comecei a escrever na aula 12, mas não terminei ainda de explicar. Eu coloquei o enunciado dele lá, não sei nem se eu atualizei o arquivo no site. Eu vou ver depois se eu atualizei o arquivo no site com esse enunciado de um teorema de existência e unicidade de soluções para EDOs em geral. O que eu estou mostrando aqui é um caso particular. Serve apenas para EDOs lineares. Está dizendo o seguinte: como é que eu sei que um PVI envolvendo uma EDO linear de ordem n tem solução? E sabendo que tem solução, como é que eu sei que essa solução é única ou não? Então, o teorema dá condições suficientes para que um PVI dessa forma, que inclui uma EDO linear de ordem n, tenha uma única solução num dado domínio. Deixa eu ler aqui. Ó. Se I contido nos reais é um intervalo aberto,
e você tem funções P1, P2, etc., Pn e G, reais contínuas no intervalo I. Então, para todo T0, nesse intervalo I, e quaisquer números denotados dessa forma que não são derivadas, são apenas símbolos que denotam números reais. Eu formo agora um PVI, onde eu tenho um EDO linear de ordem n e n condições iniciais aqui, ó, onde aqueles números y0, y0', etc., aparecem nos segundos membros dessas igualdades aqui, dessas condições iniciais. Mas são números, não são derivadas não, são números. Nos primeiros membros, aí sim você pode ter derivadas de y avaliadas em T0. Então isso aqui é um PVI apenas, envolvendo uma EDO linear de ordem n. Como é que eu sei que um PVI dessa forma tem solução única? Aqui eu tenho as condições, Basta que as funções P1, P2, etc., Pn e G sejam contínuas no intervalo I. Se eu souber disso, então eu sei que nesse intervalo I existe uma única solução φ para esse PVI. Então esse teorema vai ser usado principalmente aqui na teoria. Não muito nos exercícios, mas principalmente para entender outros resultados importantes sobre EDOs lineares. Bom, agora que eu sei que aquela função L é uma transformação linear entre espaços de funções, eu vou começar a tirar algumas consequências deste fato que são importantes para a gente entender como é a solução de uma EDO daquela forma. Então eu tenho aqui um corolário do teorema de existência e unicidade para EDOs, que diz uma coisa muito importante. Quando eu tenho uma EDO linear homogênea como esta, a solução dessa EDO não é um conjunto qualquer, é um subespaço vetorial do conjunto de funções deriváveis até a enésima ordem com o domínio A. Isso é uma coisa muito importante, porque me diz que a soma de duas soluções ainda é uma solução, e me diz também que se eu tenho uma solução para essa EDO e multiplico essa solução por uma constante, então o resultado ainda é uma solução dessa EDO. Agora isso serve para EDO linear homogêneo. Tá? Isso aqui são as definições das operações de adição e multiplicação por escalar em qualquer conjunto de funções reais. A gente costuma usar essas definições aí para soma e multiplicação por escalar de funções. Em particular, isso serve para esse conjunto aqui. A demonstração é muito simples, basta notar que quando você olha para o conjunto solução de uma EDO linear homogênea como esta, você está pensando em quê? Você está pensando no núcleo daquela transformação linear L. Porque resolver essa EDO significa encontrar todas as funções y, que quando eu jogo aqui no lugar dessa variável y, o resultado é a função nula. Isso é a mesma coisa de se perguntar qual é o núcleo dessa transformação linear L. O núcleo de uma transformação linear é o quê? São todos os vetores que, quando eu aplico essa transformação linear nesse vetor, eu obtenho como resultado o vetor nulo. É isso que eu estou fazendo aqui, quando eu penso na solução de uma EDO linear homogênea. Eu tenho um vetor nulo no segundo membro aqui da igualdade, que está denotando a função nula. A função nula é o vetor nulo daquele contradomínio. Desse contradomínio aqui. Ó. Então, eu estou olhando para aquele vetor nulo, que é a função nula, e estou dizendo quais são as funções do domínio que essa função L manda para o vetor nulo desse outro espaço aqui. Isso é a mesma coisa de perguntar qual é o núcleo dessa transformação linear L.
E a gente sabe da álgebra linear que o núcleo de uma transformação linear é sempre um subespaço vetorial do domínio dessa transformação linear. Então, é assim que eu posso fazer a demonstração dessa proposição, simplesmente recorrendo a fatos que a gente já conhece da álgebra linear. E aqui embaixo eu estou explicando melhor, né, o que é que significa dizer que esse conjunto é um subespaço. Você pode dizer agora que a soma de soluções é uma solução, e se você sabe que y1 é uma solução, então qualquer constante vezes essa y1 também é uma solução. Consequentemente, uma forma de resumir essas duas propriedades aqui é dizer que combinações lineares de soluções para uma EDO linear homogênea ainda é uma solução dessa mesma EDO linear homogênea. O fato desse conjunto de solução de uma EDO linear homogênea ser um subespaço e, consequentemente, um espaço vetorial é o que justifica a gente chamar agora esse conjunto de solução de espaço-solução. Isso serve para EDOs homogêneas, mas mesmo quando a EDO não é homogênea, sendo ela uma EDO linear, a gente ainda usa frequentemente a palavra espaço para se referir ao conjunto de solução. A gente fala o espaço-solução dessa EDO, mesmo quando ela não é homogênea. Mas aí já não é, a gente já não está se referindo a um espaço vetorial, a gente está se referindo a um espaço afim, que é o caso do conjunto de solução de uma EDO linear que não é homogênea. Pronto. As próximas consequências que a gente vai tirar aqui do fato daquela função L ser uma transformação linear dizem respeito à base e dimensão. Se a gente acabou de perceber que o espaço solução de uma EDO linear homogênea é de fato um subespaço do domínio da transformação linear associada, cabe agora nos perguntar qual é a dimensão desse subespaço. Porque isso será importante também para a gente construir essa teoria de EDOs lineares. E aí quem vai responder essa pergunta é o teorema da existência e unicidade de soluções, por meio da seguinte proposição. Se eu sei que I é um intervalo aberto, não vazio, e as funções P1, P2, etc., Pn e G são reais contínuas nesse intervalo I, então o núcleo da transformação linear L tem dimensão N. É preciso entender que eu estou falando aqui não apenas de núcleo de uma transformação linear. O núcleo dessa transformação linear é o quê? É um espaço-solução, é um conjunto de solução de uma EDO como esta aqui, linear homogênea. E se eu sei que esse espaço tem dimensão n, isso me ajuda a entender como é a solução. O que é que significa um espaço ter dimensão n? Significa que existe uma base para ele, formada de exatamente n elementos, e, consequentemente, todo elemento desse espaço pode ser escrito de maneira única como combinação linear de elementos dessa base. Ou seja, suponha que você queira resolver uma EDO como esta. Você sabe que existem N soluções para esta EDO que formam uma base para o espaço solução. Ou seja, basta encontrar quem são essas N soluções que você sabe qual é o espaço solução inteiro. Todas as outras soluções vão ser combinações lineares dessas N que formam a base, né? Essa é a importância desse resultado, aí, dessa proposição. A demonstração está aqui, eu não vou gastar tempo com ela, mas está bem explicadinha. Quem quiser, dá uma lida depois. E se baseia no teorema da existência e unicidade de soluções para EDOs. Bom, até agora,
esses resultados que eu apresentei trazem consequências importantes para EDOs lineares homogêneas, né? Até agora a gente descobriu que o conjunto de solução de uma EDO linear homogênea é um subespaço de um determinado espaço de funções deriváveis e que esse subespaço tem dimensão n, que é a própria ordem da EDO. Mas, e se a minha EDO não for homogênea? Isso que eu falei até agora serve de alguma coisa para o caso em que a EDO não é homogênea? A gente vai ver que serve. Porque quando a gente tem uma EDO linear não homogênea, de ordem n, a gente costuma resolver essa EDO em duas etapas, como a gente vai ver aqui. Uma das etapas é resolver a EDO linear homogênea associada, que foi aquilo que eu defini na primeira definição que eu mostrei aqui. Toda EDO, mesmo sem ser homogênea, tem uma EDO linear homogênea associada, que consiste em trocar o G de T no segundo membro por zero. Aí você resolve essa EDO linear homogênea. Depois você precisa encontrar uma solução particular da EDO não homogênea. E no final você junta as duas coisas, as duas informações. Como a gente vai ver aqui, levam à solução geral da EDO não homogênea. Aí para eu explicar esse procedimento, né, de resolver uma EDO não homogênea, eu vou falar um pouco aqui de planos no espaço R3 para a gente entender melhor a proposição que eu vou mostrar daqui a pouco. Considere no R3 um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas O, X, Y, Z, ou seja, esse sistema tem origem no ponto O e tem eixos ortogonais rotulados com as letras X, Y e Z. Se sabemos que um plano π1 nesse sistema de coordenadas tem a equação AX mais BY mais CZ igual a D, com D diferente de zero, e passa por um ponto dado P, qual é a relação entre este ponto P, os demais pontos do plano π1, que é este aqui, e os pontos do plano π0, que é definido por uma equação parecida com a do plano π1, só que no lugar do número D, no segundo membro, eu coloquei 0. Então, repetindo, qual é a relação entre um ponto P, que eu possa conhecer pertencendo a este plano π1, os demais pontos de π1, digamos que eu queira determinar o plano por inteiro, eu só conheço um ponto desse plano, eu quero saber como são os outros pontos desse plano π1. Sabendo que eu conheço um dos pontos, como é que eu posso determinar os demais pontos desse plano a partir do ponto que eu conheço e também dos pontos do plano π0, que é parecido com o plano π1. A diferença é que no lugar de D, no segundo membro da equação, eu tenho 0. Essa é a pergunta. Eu desenhei aqui, né, os planos π0 e π1. π0 passa pela origem. É claro, né? Essa equação aqui, se você coloca 0 no lugar de x, y e z, é claro que o resultado dessa conta aqui no primeiro membro dá 0. Portanto, o ponto 0, 0, 0 faz parte do plano π0, ou seja, o plano π0 passa pela origem. O plano π1, ele é paralelo, né? É paralelo ao plano π0, porque tem o mesmo vetor ortogonal aqui, ABC, né? O mesmo vetor ortogonal do plano π0. Então, só vai mudar mesmo a posição, digamos, o ponto que o plano corta o eixo Z. É essa a diferença do plano π1 com relação ao plano π0, mas eles são paralelos. Aí suponha que eu conheça um ponto P do plano π1 e que eu conheça também o plano π0. O que é que eu posso fazer para, a partir dessas duas informações,
ponto P no plano π1 e plano π0, saber quem são os outros pontos do plano π1. Dado um ponto qualquer Q no espaço, como é que eu sei se esse ponto Q pertence ou não ao plano π1? Dado que eu conheço um ponto P do plano π1 e também conheço quem são os pontos do plano π0. Aí eu estou argumentando aqui o seguinte: para você saber se o ponto Q pertence ou não ao plano π1, você faz assim: forme o vetor que vai de P, que é o seu ponto conhecido, até Q, que é o ponto que você está analisando se pertence ou não ao plano π1. E perceba que o ponto Q vai pertencer ao plano π1 se e somente se esse vetor PQ for um vetor paralelo também ao plano π0. Equivalentemente, eu posso dizer que o ponto Q pertence a π1 se e somente se existir um ponto R no plano π0, tal que o vetor OR e o vetor PQ são, na verdade, o mesmo vetor. Ou seja, essas setas vermelhas aqui representariam o mesmo vetor, desde que o ponto Q pertença ao plano π1. Vamos pensar agora nessas três setas aqui dos vetores OK, OP e OR. Qual é a relação entre os vetores OR, OK e OP, quando o vetor OR é igual ao vetor PQ? Veja que aqui no desenho já é claro que o vetor OK é uma soma dos vetores OP e PQ, sendo que o vetor PQ vai ser igual ao vetor OR sempre que o ponto Q pertencer ao plano π1. Então eu posso dizer que o ponto Q pertence ao plano π1 se somente se o vetor OK é uma soma dos vetores OP e OR, onde OR é igual a PQ. Então deixa eu voltar aqui para a solução. A resposta para essa pergunta que eu fiz, qual é a relação entre este ponto P, os demais pontos de π1 e os pontos do plano π0, é a seguinte: dado um Q no R3, um ponto qualquer do R3, eu posso dizer que a relação é a seguinte: esse ponto que pertence a π1, se somente se existe um R, um ponto R no plano π0, tal que o vetor OK é a soma dos vetores OP e OR, como eu estou indicando aqui. OK, soma dos vetores OP e este, que é igual a OR. Tá? Em outras palavras, deixa eu mostrar o próximo slide aqui. Ó. O que é que eu estou dizendo naquele exemplo? Né? O conjunto de solução da equação linear não homogênea ax mais by mais cz igual a d pode ser expressado na forma de uma soma de uma solução particular desta equação com uma solução arbitrária da equação homogênea associada, que é esta aqui. Ó. Vou repetir. Como é que eu sei quem são as soluções desta equação linear não homogênea? Eu posso ver as soluções desta equação como sendo uma soma de duas coisas. Primeiro, uma solução particular desta equação, que seria o quê? Seria basicamente esse vetor OP, que eu posso identificar com um ponto P, que eu disse que era o quê? Que eu disse que era um ponto conhecido do plano π1. Esse cara é uma solução particular da equação ax mais by mais cz igual a d. Portanto, é uma solução particular desta equação não homogênea. Aí eu pego essa solução particular dessa equação não homogênea e somo com uma solução arbitrária da equação homogênea associada, que é esta aqui. É o que eu fiz aqui. Ó. Quando eu somo esse vetor OP com o vetor OR, eu estou somando uma solução particular da equação não homogênea,
quando eu digo vetor OP, isso é uma outra forma de pensar no ponto P. Vetor OP identificado com um ponto P significa uma solução particular da equação não homogênea. Se você soma essa solução particular com uma solução arbitrária da equação homogênea associada, que seria o quê? Seria esse OR aqui, onde R é qualquer ponto do plano π0, que é a solução da equação homogênea associada. Essa soma me dá a solução da equação não homogênea. Me dá todos os pontos que fazem parte do plano π1, ou seja, me dá todos os pontos que constituem a solução da equação não homogênea. Então, em outras palavras, se sabemos que o ponto x1, y1, z1 é uma solução particular dessa equação não homogênea, como é que podemos classificar um ponto Q no espaço R3 como sendo ou não uma solução da equação não homogênea? Podemos classificar da seguinte maneira, verificando se esse ponto Q é ou não uma soma dessa forma, onde na primeira parcela eu tenho aquela solução particular da equação não homogênea e na segunda parcela eu tenho qualquer solução da equação homogênea. É assim que eu formo todas as soluções desta equação não homogênea. Aí eu estou dando aqui mais um exemplo envolvendo matrizes, mas eu não vou explicar esse exemplo aqui para não tomar muito mais tempo. Basicamente, o que eu estou mostrando no exemplo é outra forma de explicar a demonstração do resultado que eu vou enunciar agora. Acrescentei uma informação aqui ao enunciado dessa proposição 5. Faltou dizer que V0 é qualquer solução particular da equação T de V igual a W0. Então, vou retomar aqui a leitura da proposição. Sejam V e W espaços vetoriais, W0 um vetor qualquer no espaço W e T uma transformação linear entre os espaços V e W. Eu quero resolver esta equação. Eu quero encontrar todos os vetores V tais que T de V igual a este W0 que eu tomei lá em cima. Como é que eu posso fazer isso? A solução desta equação eu estou denotando assim, ó, T inversa de W0, que significa o quê? O conjunto de todos os vetores V que são levados por T em W0. É exatamente isso que eu quero saber aqui, ó. Quem são os vetores V que a transformação linear T leva em W0. Isso eu estou denotando como sendo T inversa de W0. Agora, como é que eu posso escrever esse conjunto em termos de uma solução particular dessa equação? Ou seja, se eu conheço que V0 é qualquer vetor que satisfaz T de V0 igual a W0, como é que eu posso colocar o conjunto solução dessa equação em termos deste V0 e também do núcleo da transformação linear T? Aí a resposta é, você vai escrever o conjunto solução, que é este conjunto aqui, como sendo constituído de somas dessa forma aqui, ó. V0, que é a solução particular, somada com elementos do núcleo da transformação linear. Então, pegue V0 e vá somando com cada elemento do núcleo. O conjunto de todas essas somas é o conjunto de solução dessa equação. Isso vale, em geral, aqui, para espaços vetoriais quaisquer, transformações lineares quaisquer entre esses espaços. Então, veja que é um resultado bem geral, bem abstrato, que depois a gente vai apenas reformular isso para a teoria de EDOs. A demonstração é simples. Eu quero mostrar essa igualdade de conjuntos aqui. Né? Então, tome um V qualquer no espaço V. Um vetor V qualquer no espaço V. Eu quero mostrar que esse vetor V pertence ao primeiro conjunto, se somente se pertence ao segundo conjunto. Se é uma igualdade entre conjuntos, é isso que eu preciso mostrar, né? Preciso mostrar que todo elemento do primeiro está no segundo e todo elemento do segundo está no primeiro. Isso eu posso fazer por uma cadeia de equivalências, ou seja,
esse V pertence ao primeiro conjunto, se somente se tal coisa acontece, se somente se tal coisa acontece, até se somente se V pertence também ao segundo conjunto. Com isso eu provo que V pertence ao primeiro, se somente se pertence ao segundo, que é a mesma coisa de dizer que todo elemento do primeiro pertence ao segundo e todo elemento do segundo pertence ao primeiro. Então vamos lá. Ó. Se V pertence ao primeiro conjunto, o que significa dizer isso? Por definição desse conjunto, significa dizer que V é um daqueles vetores que a transformação linear T leva ao vetor W0. Então, significa dizer que T de V é igual a W0. Mas eu também sei que V0 é levado também para o vetor W0 pela mesma transformação linear T. Então, ao mesmo tempo que eu tenho T de V igual a W0, eu também tenho T de V0 igual a W0. Agora vamos focar nessa igualdade que eu acabei de obter entre T de V e T de V0, esquecendo o W0 que está no meio, pensando apenas em T de V igual a T de V0. Isso implica que T de V menos T de V0 igual a vetor nulo do espaço W. O que eu fiz aqui foi basicamente pegar o segundo membro e jogar para o primeiro. Né? Então vai ficar T de V menos T de V0 igual a vetor nulo. Agora, uma propriedade das transformações lineares é que T de V menos V0 é igual a T de V menos T de V0. De trás para frente, onde eu tenho T de V menos T de V0, eu também tenho T de V menos V0. Então, o que eu fiz em seguida foi apenas isso. Peguei esse primeiro membro aqui e reescrevi como T aplicado em V menos V0. Isso é uma propriedade das transformações lineares. Então, eu fico agora com T de V menos V0 igual a vetor nulo, o que me diz que o vetor V menos V0 pertence ao núcleo dessa transformação linear T. Isso significa que, aí eu posso reescrever assim, ó, existe alguém no núcleo que é igual a esse vetor V menos V0. É equivalente você dizer que V menos V0 pertence ao núcleo e você dizer que existe alguém no núcleo que é igual a V menos V0. A mesma coisa. Se eu tenho V menos V0 igual a um elemento do núcleo, então agora, passando esse V0 para o outro lado, você vai ficar com V igual a V0 mais U. Então agora eu tenho que existe um elemento U no núcleo de T, tal que V igual a V0 mais U. Certo? Então veja o que é que eu consegui até agora. Eu consegui mostrar que V pertence ao conjunto solução desta equação aqui, T de V igual a W0, se somente se existe alguém no núcleo de T, tal que V igual a V0 mais U. Em outras palavras, o conjunto solução da equação T de V igual a W0 é igual ao conjunto de todas as somas da forma V0 mais U, onde U está no núcleo de T. Foi isso que eu disse aqui. Se eu estou dizendo que pertence ao conjunto de solução, se somente se existe um elemento U no núcleo de T, tal que V igual a V0 mais U, então eu estou dizendo que todos os elementos desse conjunto de solução são dessa forma, V0 mais U, onde U está no núcleo. Então, a partir dessa cadeia de equivalências aqui, eu estou provando que V pertence ao primeiro conjunto, se somente se pertence ao segundo, logo os dois conjuntos são iguais. Isso nos ajuda a resolver qualquer equação vetorial dessa forma aqui, T de V igual a W0. Você pode pegar uma solução particular V0 e somar essa solução particular a todos os elementos do núcleo dessa transformação linear. Essas somas vão constituir o conjunto de solução dessa equação. E agora eu vou adaptar esse resultado aqui para EDOs, porque nós vimos lá no início que aquela função L é uma transformação linear.
E como isso aqui vale para toda transformação linear, então eu posso adaptar agora esse resultado para EDOs. Proposição 6. Considere essa EDO linear aqui. É uma EDO linear não homogênea. Digamos que eu queira resolver essa EDO. O que é que eu posso fazer sabendo que eu tenho uma solução particular dela? Chame de y de t uma solução particular desta EDO aqui. Como é que eu posso, a partir dessa solução particular, chegar no conjunto solução dessa EDO não homogênea? A resposta vem da proposição 5, que é o quê? Você pegar essa solução particular e somar aos elementos do espaço solução da equação homogênea associada, que é esta aqui, ó. Então chame de yc de t as soluções da equação homogênea associada, que é esta. Perceba que a única diferença entre esta equação que eu destaquei aqui e a EDO 6 é que no lugar do g de t eu tenho 0. Então esta é a EDO homogênea associada. Chame de yc de t as soluções desta EDO homogênea. O que é que eu faço para chegar agora no espaço solução da EDO não homogênea? Eu somo uma solução particular, é uma só. Basta ser uma solução particular da EDO não homogênea, eu vou somar com todas as soluções da EDO homogênea. Essas somas vão me dar a solução geral da EDO não homogênea. Essa é a ideia para resolver qualquer EDO linear. Aí a gente costuma também escrever essa solução geral de uma outra forma, que é esta aqui, indicando elementos de uma base do espaço solução da EDO homogênea. Se eu já conheço uma base para o espaço solução da EDO homogênea, então essas soluções yc de t para a EDO homogênea podem ser escritas como combinações lineares dos elementos dessa base. Digamos que y1, y2, etc., yn de t formem uma base para o espaço solução da EDO homogênea. Então toda solução yc de t dessa EDO homogênea pode ser escrita como uma combinação linear dessa forma. Então é a mesma coisa que eu já tinha escrito antes. Essa equação aqui é a solução geral da EDO não homogênea, que eu agora estou escrevendo, deixando em evidência os elementos de uma base para o espaço solução da EDO homogênea. Agora, como encontra essa base, isso a gente vai ver na próxima aula. Tá? Por enquanto, essa é a principal conclusão desta aula aqui. Ó. É saber que toda EDO linear é resolvida assim, somando uma solução particular com combinações lineares de soluções fundamentais da EDO homogênea associada. O que é que são soluções fundamentais? São soluções que formam uma base para o espaço solução. Tá? Uma base para o espaço solução da EDO homogênea. Quando você soma solução particular com combinações lineares dessas soluções fundamentais, você tem o espaço solução. Esses C1, C2, etc., Cn são constantes arbitrárias. Podem assumir quaisquer valores reais. Então, nesse corolário 7, eu estou falando a mesma coisa que eu já tinha dito aqui no corolário, na proposição 6, apenas com essa ligeira modificação de escrever no lugar de yc de t a expressão correspondente em termos das soluções fundamentais. Então, deixa eu ler aqui. Bom, basicamente eu tenho uma EDO não homogênea, linear, de ordem n, e estou supondo que eu conheça funções y1, y2, etc., yn, que formam uma base para o espaço solução da EDO homogênea associada, que é esta aqui. Supondo que eu conheça esta base do espaço solução desta EDO homogênea,
Então, a solução geral para esta EDO não homogênea pode ser escrita assim, onde y grande de t é uma solução particular dessa EDO 9, e aqui eu tenho combinações lineares arbitrárias, né, com coeficientes arbitrários, das funções y1, y2, yn, que formam uma base para o espaço solução da EDO homogênea. Então, basicamente, é essa a forma do espaço solução da EDO não homogênea. Sobre a notação YC de t, uma pergunta que você pode fazer é por que C? Esse C aí está fazendo o quê? Significa o quê? Ele significa complementar. YC de t é solução complementar da EDO 9. Já aqui você tem uma solução particular somada com uma outra expressão que denota várias soluções, né, ou combinações dessas várias soluções, mas essas combinações lineares a gente enxerga como sendo uma solução complementar, porque é algo que a gente junta à solução particular que a gente já tinha para completar o espaço solução. Então, YC de t é isto aqui, ó, porque antes eu tinha escrito YC de t. Aí, no lugar de YC de t, a gente pode escrever isto, e a gente usa essa notação YC de t porque a gente está pensando em chamar esse cara de solução complementar. O C vem de complementar. E como eu já disse, a função y grande de t é chamada solução particular da EDO não homogênea. Então, basicamente, esses últimos resultados que eu enunciei aqui, na proposição 6 e corolário 7, podem ser refraseados assim. A solução geral de uma EDO linear não homogênea é a soma de uma solução particular desta EDO com a sua solução complementar. E como eu já disse também, as funções y1, y2, yn, que formam uma base para o espaço solução da EDO homogênea, são chamadas soluções fundamentais dessa EDO. E a base formada por elas é chamada conjunto fundamental de soluções. Pronto. O que é que falta a gente saber para resolver uma EDO linear não homogênea de ordem n? Falta a gente saber como encontrar a base. Falta várias coisas, na verdade, mas o primeiro problema é saber como é que a gente encontra essas funções y1, y2, etc., yn, que formam uma base para o espaço solução da EDO homogênea. Além disso, vai faltar também saber como encontra essa y grande de t aí. Isso vai ser assunto para as próximas aulas. Mas vamos começar nos perguntando como a gente reúne essas funções y1, y2 e yn para formar a base do espaço solução da EDO homogênea. Bom, o que a gente tem que ter em mente é que aquelas funções são linearmente independentes e, além disso, elas geram o espaço solução da EDO homogênea. A parte de gerar, ela vem automaticamente do fato que são n funções distintas, linearmente independentes. Eu não sei se vocês lembram de álgebra linear que tem esse resultado, dizendo assim, se você tem n vetores linearmente independentes num espaço de dimensão n, esses vetores têm que formar uma base e, consequentemente, geram o espaço. Porque eu sei que o espaço tem dimensão n. Se eu já sei que eu tenho n vetores que são linearmente independentes, automaticamente é uma base. Não precisa verificar as duas coisas. Em geral, para saber se um conjunto é uma base, a gente verifica independência linear e se esse conjunto gera o espaço, né? São duas coisas a serem verificadas. Mas se eu já tenho a quantidade suficiente para formar uma base, que é a dimensão do espaço, aí basta você verificar uma delas. Se ele é gerador, automaticamente ele vai ser também linearmente independente e, consequentemente, vai ser uma base. E também, se eu sei que ele é linearmente independente
e tem uma quantidade de elementos correspondente à dimensão do espaço, automaticamente ele gera o espaço e, consequentemente, vai ser uma base, certo? Então, sabendo que o conjunto tem uma quantidade de elementos correspondente à dimensão do espaço, só preciso verificar uma das coisas: independência linear ou se é um conjunto gerador, né? Bom, então eu vou começar me preocupando aqui com a questão da independência linear dessas funções. Se eu tenho n funções, como é que eu verifico se elas são linearmente independentes ou não? Isso é importante para poder chegar na solução geral de uma EDO linear. E a ferramenta que a gente usa, a principal ferramenta que a gente usa para verificar independência linear de funções é o Wronskiano, que eu estou apresentando aqui nessa definição 3. Sejam f1, f2, etc., fn, funções reais deriváveis em t0 até a ordem n-1 pelo menos. O Wronskiano dessas funções f1, f2, etc., fn em t0 é esse determinante aqui, ó, que a gente denota com este símbolo, w de f1, f2, etc., fn aplicado no número t0, e representa este determinante, né? Determinante de uma matriz, onde você coloca na primeira linha os valores que essas n funções assumem no ponto t0. Elas assumem os valores f1 de t0, f2 de t0, etc., fn de t0. Na próxima linha, você coloca os valores que as derivadas dessas funções assumem no ponto t0. São esses valores aqui. Na próxima linha, vai colocar os valores que as segundas derivadas dessas n funções assumem nesse número t0. E assim vai, até chegar na enésima linha, onde você vai colocar os valores que as n-1 ésimas derivadas dessas funções assumem no ponto t0. Então, a ordem das derivadas aumenta conforme você vai olhando as linhas de cima para baixo. Essa função que associa a cada t o valor do Wronskiano dessas funções f1, f2, etc., fn em t, recebe o nome de Wronskiano dessas funções. Assim como também recebe o nome de Wronskiano os valores gerados por essas funções, ou seja, os elementos das imagens dessas funções Wronskiano também são chamados de Wronskiano. Agora, a proposição 8 nos diz como usar esse Wronskiano para saber se determinadas funções são linearmente independentes ou não. Sejam I um intervalo aberto, I, f1, f2, etc., fn, funções reais deriváveis em I até a ordem n-1 pelo menos. Se existe algum t0 em I, tal que o Wronskiano dessas funções não se anula em t0, então as funções f1, f2, etc., fn são linearmente independentes em I. Veja que é uma condição suficiente. Se tal coisa acontece, então as funções são linearmente independentes. Mas se essa coisa não acontece, eu não estou dizendo nada. Não estou dizendo que elas são linearmente independentes, nem que não são. Eu só tenho aí uma condição suficiente, que não é, em geral, uma condição necessária. Se o Wronskiano não se anula em algum ponto t0 no intervalo I, então as funções f1, f2, etc., fn são linearmente independentes nesse intervalo. Agora, se isto não ocorre, aí eu não sei de nada. Não sei se são linearmente independentes, não sei se não são. Aqui está a demonstração. Também não vou gastar tempo com isso. Na observação 1, eu estou dizendo que não vale, em geral, a recíproca da proposição 8, ou seja, aquela condição é apenas suficiente e não necessária. Contra-exemplo para a recíproca daquela proposição, eu posso citar aqui o Wronskiano das funções
f1 de t igual a t ao cubo e f2 de t igual a módulo de t ao cubo. Se você calcular o Wronskiano dessas duas funções, você vai ver que esse Wronskiano é zero, é identicamente nulo em todo t real. Ou seja, eu estou dizendo então que essa condição de existir um t0 no intervalo i, onde o Wronskiano não se anula, essa condição é falsa se você tomar essas duas funções aqui, f1 e f2. O Wronskiano delas é identicamente nulo, ou seja, não existe um t0 no intervalo em questão, que podemos considerar como sendo o próprio conjunto dos números reais, onde o Wronskiano não se anula. Não existe esse t0. Então essa condição é falsa. Se a condição é falsa, significa que as funções são linearmente dependentes? Não. Eu não estou dizendo isso aqui. Se a condição é falsa, eu não sei de nada. Pode ser que seja, pode ser que não seja linearmente independente. Como é que eu sei que pode ser que não seja linearmente dependente? Por meio desse contra-exemplo aqui, para a recíproca daquela proposição. Para essas funções aqui, o Wronskiano é identicamente nulo, mas as funções ainda são linearmente independentes. Nesse exemplo, eu estou mostrando como a gente verifica se funções são LI ou LD, linearmente independentes ou linearmente dependentes. Tem várias formas, você pode ir pela definição ou pelo Wronskiano, basicamente. Então vamos lá. Nesse exemplo, para cada item eu tenho funções f, g e h, que eu quero saber se são LI ou LD. Primeiro exemplo, f de x igual a x, secante ao quadrado de x, g de x igual a x, tangente ao quadrado de x, e h de x igual a πx. Quando eu vejo secante ao quadrado e tangente ao quadrado juntas, ou próximas uma da outra, eu penso logo em quê? Secante ao quadrado e tangente ao quadrado juntas, eu lembro daquela propriedade trigonométrica. Tangente ao quadrado menos secante ao quadrado igual a menos 1, né? Talvez essa propriedade me dê alguma relação de dependência linear entre essas funções f, g e h. Vamos ver aqui, ó. Note que a função h, que foi definida como sendo h de x igual a πx, ela pode ser escrita como h de x igual a 1 vezes πx. Apenas coloquei um fator 1 aqui. Esse número 1 eu posso escrever como sendo secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x, devido a essa propriedade que eu citei, né? Porque é tangente ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x igual a menos 1. Se eu troco a ordem das parcelas numa subtração, então eu vou trocar também o sinal do resultado. Ou seja, onde eu tenho 1, eu posso colocar secante ao quadrado menos tangente ao quadrado de qualquer número x. Aí, agora, distribuindo o πx que está do lado de fora, eu fico com essa diferença aqui, onde eu posso notar, né, as expressões x secante ao quadrado de x e x tangente ao quadrado de x, que são quem? Que são exatamente as funções f e g. Então, eu consegui escrever a função h como combinação linear das funções f e g, com coeficientes π e menos π. O que é que acontece quando eu tenho uma função escrita como combinação linear das outras? Essas funções vistas como vetores no espaço de funções são então vetores linearmente dependentes, porque eu consegui escrever um deles como combinação linear dos outros. Então, essas três funções formam um conjunto LD, linearmente dependente. Veja que aí eu não usei Wronskiano nada, né? Até porque o resultado que a gente tem sobre Wronskiano é para mostrar independência linear. Em nenhum momento aquele resultado diz a você como é que você pode usar o Wronskiano para mostrar dependência linear. Aqui é sobre independência linear. Se você quiser mostrar dependência linear, pode ir pela definição, que foi o que eu fiz aqui. Vamos ver o próximo aqui, ó. F de x igual a exponencial de x, g de x igual a seno de x, h de x igual a x menos x ao quadrado. Assim, é sempre bom parar um pouco para pensar, né? Se você consegue encontrar uma relação de dependência linear aí entre
essas funções ou não. Ou seja, se você consegue escrever uma delas como combinação linear das outras duas ou não. Se você está um pouco familiarizado com essas funções, exponencial de x, seno de x e polinomial, você vai ver que dificilmente você encontra uma relação de dependência linear aí. São funções assim drasticamente diferentes no que diz respeito a álgebra linear, né? No que diz respeito ao papel delas no espaço de funções onde elas estão inseridas, do ponto de vista da álgebra linear. Então, já que eu considero improvável que elas sejam linearmente dependentes, vale a pena calcular o Wronskiano para ver se elas são linearmente independentes. É o que eu estou fazendo aqui, o Wronskiano das funções f, g e h. Como é que eu formo esse Wronskiano? Coloco na primeira linha as funções, sem derivar, estão aqui. Ó. Na próxima linha eu derivo cada uma delas, e na última linha eu calculo as derivadas segundas dessas funções. Depois é só calcular o determinante aí, você vai chegar nessa expressão. Aí você vai se perguntar, essa expressão representa uma função identicamente nula ou não? A resposta é que essa expressão não é identicamente nula, ela não dá sempre o valor zero. Apesar de que é difícil calcular os valores dela porque é uma expressão um pouco complicadinha. Mas se você colocar, por exemplo, x igual a zero, você vai ver que o resultado já não é zero, né? Vamos ver aqui. Para x igual a zero, esse cara na frente dá 1, essa primeira parcela dentro dos colchetes dá zero, e a outra vai dar menos 2 vezes 1, né? Aí no final eu fico com menos 2 vezes 1, que é menos 2, multiplicando o 1 que ficou lá fora, então vai dar menos 2. Então, eu já pude verificar que pelo menos para x igual a zero, o resultado dessa expressão aqui não é zero. Ou seja, essa expressão não é identicamente nula em R, né? Não é identicamente nula em R. Essa questão de ser identicamente nula ou não sempre diz respeito a um domínio. Podemos considerar, por exemplo, aí o domínio R. Deixa eu ver se na questão é dito alguma coisa. Não, na questão não é dito nada sobre o domínio, mas quando não é dito nada sobre o domínio, a gente entende que o domínio é o conjunto dos números reais. Todas essas funções aqui do item B, pelo menos, são bem definidas em R. Então, essas funções f, g e h, vistas como tendo domínio R, são linearmente independentes. Letra C. Aqui eu tenho funções trigonométricas. E a ideia da letra C é você lembrar de uma identidade trigonométrica que vai relacionar essas três funções. Quando você pensa em seno de 4x, isso aí você pode olhar como sendo seno de x mais 3x, né? Aí você aplica o seno da soma, aquela propriedade do seno da soma. Seno de x mais 3x. Eu posso olhar para isso como sendo seno de a mais b, que é igual ao quê? Seno a cosseno b mais seno b cosseno a. Então você vai perceber que essas expressões que eu obtenho pensando nessa identidade trigonométrica a partir de seno de 4x visto como seno de x mais 3x, são essas aqui, ó, seno de 3x cosseno de x, seno de x cosseno de 3x. São as parcelas que você obtém no segundo membro quando pensa nessa identidade trigonométrica aplicado a seno de x mais 3x, que é seno de 4x. Então isso é a dica para perceber que essas funções f, g e h são linearmente dependentes. Aí eu estou mostrando isso aqui. Ó, sabendo que seno de 4x é seno de x mais 3x, que eu posso ver como sendo essa soma aqui de seno de x cosseno de 3x mais seno de 3x cosseno de x, por meio daquela identidade trigonométrica do seno da soma. Então, o que é que eu obtive aqui? Ó? A primeira expressão dentro desse parênteses é h de x. Aqui, ó, seno de x cosseno de 3x, h de x.
e a outra é menos g de x. Aí você distribui o 5 que ficou do lado de fora, chega nessa combinação linear de g e h, o que mostra que a função f é a combinação linear das outras duas. Portanto, essas três funções são linearmente dependentes no domínio R. Para o item D, eu vou mostrar que elas são linearmente independentes usando o Wronskiano. Basta mostrar o quê? Que o Wronskiano não é identicamente nulo no domínio considerado, que aí pode ser, por exemplo, é R. O domínio aqui eu posso considerar como sendo R. As três funções estão bem definidas no domínio R. Lembrando que cosseno hiperbólico de x, que é isso aqui, é definido como sendo exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2, a soma dividido por 2. Seno hiperbólico de x é a diferença das exponenciais de x e de menos x dividida por 2. E tangente hiperbólica de x é simplesmente o quociente dessas duas funções, seno e cosseno hiperbólico. O quociente com o seno hiperbólico em cima e o cosseno hiperbólico embaixo. Aí aplicando o Wronskiano, vai dar um trabalhinho aqui para simplificar, mas no final você vai chegar nessa expressão, ó, tangente hiperbólica de x vezes 2 secante hiperbólico ao quadrado de x mais 1. Essa expressão não é identicamente nula, então as funções são LI no domínio considerado. E no último item, eu estou indo pela definição de independência linear. Eu poderia ter aplicado o Wronskiano nesse último item aqui. Se é para mostrar que essas funções são linearmente independentes, eu poderia ter usado o Wronskiano. Mas eu quis usar a definição de independência linear só para mostrar que isso é possível. Você não é obrigado a usar sempre o Wronskiano para saber se as funções são linearmente independentes, não. Se você quiser ir pela definição, você pode também. E outra coisa, nos primeiros itens, eu não sei se eu falei direito, talvez eu tenha dito, eu estou usando a definição aqui, né, de dependência linear, mas isso não é exatamente a definição, não. Quando você diz assim, um dos elementos, um dos vetores é a combinação linear dos outros, então esse conjunto de vetores é linearmente dependente. Isso não é exatamente a definição, isso é uma caracterização que provém da definição, mas não é exatamente a definição. A definição de vetores linearmente independentes ou vetores linearmente dependentes diz respeito a combinações lineares desses vetores que resultam no vetor nulo. Quando é possível colocar coeficientes não todos nulos numa combinação linear de vetores que resulta no vetor nulo, então esses vetores são linearmente dependentes, porque eu falei de coeficientes não todos nulos. Agora, se necessariamente todos os coeficientes numa combinação linear que resulta no vetor nulo forem nulos, necessariamente, então aí você está mostrando que é linearmente independente. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Pegue uma combinação linear qualquer das funções f, g e h, suponha que essa combinação linear resulta no vetor nulo. Se você conseguir mostrar, a partir dessa hipótese, que todos os coeficientes nessa combinação linear são nulos, então você está mostrando pela definição de independência linear que esses três vetores são linearmente independentes. É o que eu estou fazendo aqui apenas para relembrar coisas básicas de álgebra linear. Se é verdade que essa combinação linear resulta no vetor nulo, então vamos ver. O que é que significa isso? Pela definição, essa igualdade é uma igualdade de quê? É uma igualdade de funções, vistas aí como vetores, mas são funções. Como é que eu sei que duas funções são iguais? Elas vão ser iguais se elas geram os mesmos valores em cada elemento do domínio, né? Você pega um x e usa esse x na primeira função à esquerda e na segunda função à direita. Se sempre você tiver os mesmos resultados para todo x no domínio,
então significa que essas funções são iguais. Pronto, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. As funções são iguais. Veja que esse zero do lado direito também é uma função. É a função identicamente nula. É assim que eu estou denotando essa função aí. A função que manda todos os números reais no zero. Função constante. F de x igual a zero. Tá? Então, duas funções são iguais se elas geram os mesmos valores, sempre, em todo x do domínio. Então, eu pego um x qualquer no domínio, que é R, avalio a primeira função nesse x, a primeira função é esta aqui, vou avaliar em x, aí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Do outro lado, como essa aqui é uma função também que para cada x gera o valor zero, então essa função aplicada em x me dá zero, coloquei aqui também. Depois eu vou recorrer à definição que me foi dada para essas três funções, né, f, g e h. Está lá no enunciado da questão. Você vai ver que o que eu defini como sendo f de x foi isto, o que eu defini como sendo g de x foi isto, e o que eu defini como sendo h de x foi 1, função constante 1. Aí eu faço as contas aqui para deixar tudo com as potências em x aparecendo em evidência. Isso é o que vai me permitir comparar agora o primeiro membro com o segundo membro. Aqui eu posso olhar para cada uma dessas expressões à esquerda e à direita como sendo polinômios, e de fato são, com coeficientes aqui em função desses alfa, beta, gama. É isso que eu tenho aqui do lado esquerdo, é um polinômio cujos coeficientes estão colocados em função de alfa, beta e gama. Do outro lado, eu tenho a constante zero, que pode ser vista também como um polinômio. É o polinômio nulo. Ou seja, esse zero, você pode olhar para ele como sendo 0x² mais 0x mais zero. Como são funções polinomiais dos dois lados que geram os mesmos resultados, porque eu estou dizendo que para todo x real, o valor gerado por esta função polinomial é igual ao valor gerado por esta outra função polinomial, isso só pode acontecer se essas funções polinomiais tiverem os mesmos coeficientes correspondentes. Ou seja, primeiro coeficiente da esquerda é igual ao primeiro coeficiente da direita. Segundo coeficiente da esquerda é igual ao segundo coeficiente da direita, por aí vai. Sendo que os coeficientes da direita são todos zero. Então é isso que vai me permitir agora igualar todos os coeficientes do lado esquerdo a zero, formando esse sistema de equações lineares aqui. Aí você pode resolver facilmente e vai obter essa única solução para esse sistema. Alfa igual a beta igual a gama igual a zero. Então eu estou mostrando o que aí? Estou mostrando que só tem um jeito de você escrever uma combinação linear das funções f, g e h que resulte na função identicamente nula, que é escolhendo coeficientes para essa combinação linear que são exatamente esses, que são exatamente alfa igual a zero, beta igual a zero e gama igual a zero. Ou seja, você só tem uma opção, que é colocar todos os coeficientes igual a zero. Isso significa dizer que essas funções f, g e h são linearmente independentes. Aí eu estou mostrando aqui também pelo Wronskiano. Também podemos chegar a essa mesma conclusão pelo Wronskiano. É inclusive mais fácil, mas eu estou mostrando dos dois jeitos. Lembre-se que na proposição 8 nós tínhamos apenas uma condição suficiente para funções serem linearmente independentes, o que significa que se essa condição não é verificada, eu não sei o que acontece. Agora, se você sabe que as funções que você estava estudando são soluções de uma mesma EDO linear homogênea, aí aquela condição suficiente torna-se também condição necessária. Então, agora você vai ter não apenas uma implicação, se tal coisa acontece, então outra coisa acontece. Você vai ter aqui uma equivalência, desde que as funções estudadas sejam soluções de uma mesma EDO linear homogênea. Então, suponha que você tem aqui funções y1, y2, etc., yn, soluções no intervalo i desta EDO linear homogênea, e suponha que esses coeficientes aí, P1, Pn, são funções contínuas em I. Então agora vem a equivalência, né? Se existe algum T0 no intervalo I que zera
o Wronskiano dessas funções em T0, então essas funções y1, y2, etc., yn são linearmente dependentes em I e, consequentemente, o Wronskiano é zero em todo T. De fato, é um pouquinho mais forte do que apenas estabelecer a recíproca daquela proposição 8. Porque não é apenas dizer que sempre que o Wronskiano é identicamente nulo, as funções são linearmente dependentes. É mais do que isso. É dizer que para que elas sejam linearmente dependentes, basta você mostrar um T0 no intervalo considerado, onde o Wronskiano é nulo. Se você mostra apenas para um T0 que o Wronskiano é nulo, então as funções já são linearmente dependentes. E se são linearmente dependentes, pela contrapositiva da proposição 8, significa dizer que essa condição aqui é falsa e, consequentemente, o Wronskiano é igual a zero para todo T. Ou seja, se você sabe que as funções y1, y2, yn são soluções de uma mesma EDO linear homogênea, você só tem duas possibilidades para o Wronskiano dessas funções. Ou ele é sempre zero, ou ele é sempre diferente de zero. Agora, isso só serve para quando você sabe que essas funções são soluções de uma mesma EDO linear homogêneo. Nessas circunstâncias, só tem duas possibilidades para o Wronskiano. Ou é sempre zero, ou é sempre diferente de zero. Então, nessa parte, quando eu digo assim, existe algum T0 no intervalo I que anula o Wronskiano, devido ao fato que eu acabei de mencionar aqui, isso é equivalente a dizer que todo T0 em I anula o Wronskiano. Aí tem a demonstração aqui, e o último corolário reúne basicamente as informações todas sobre o Wronskiano que eu estava explicando até agora. O Wronskiano de soluções de uma mesma EDO linear homogênea. Suponha que y1, y2, etc., yn são soluções em I desta EDO linear homogênea. Suponha também que os coeficientes desta EDO são funções contínuas em I. Nestas condições, as seguintes afirmações são equivalentes. Afirmação A. Essas funções y1, y2, etc., yn são linearmente dependentes em I. Afirmação B. O Wronskiano dessas funções se anula em algum T nesse intervalo I. Afirmação C. O Wronskiano dessas funções se anula em todo elemento desse intervalo I. Então veja que aqui, quando eu sei que y1, y2, yn são soluções de uma mesma EDO linear homogênea, dizer que o Wronskiano se anula em algum elemento de I equivale a dizer que se anula em todos os elementos de I. Tá? Então fica mais fácil até, né, saber se funções que são soluções de uma mesma EDO linear homogênea são LD ou LI. Calcula o Wronskiano e calcula um único valor do Wronskiano. Com um único valor do Wronskiano, você sabe se essas soluções são LI ou LD. Se for diferente de zero, são LI. Se for igual a zero, são LD. Só isso. Com um único valor do Wronskiano, você já sabe. Agora, desde que essas funções sejam soluções de uma mesma EDO linear homogênea como esta aqui, que é nosso foco, né? Esses resultados mais gerais sobre funções não são tanto o nosso foco aqui. Isso é mais para dar um contexto para o assunto e tal. Essa proposição 8, inclusive, né? Essa proposição 8 aqui não diz respeito a EDOs. Isso é mais para dar um contexto. O que interessa mesmo para a gente aqui são proposição 9 e corolário 10, que são até mais fáceis de usar. Está aqui a demonstração do corolário 10, que eu não vou entrar em detalhes. E por último, você tem aqui um exercício indicando a demonstração de um teorema, Teorema de Abel. Um teorema famoso que você vai ver lá no BOIS.
mas eu coloquei aqui como exercício. É fácil mostrar, seguindo esses passos que eu estou indicando aí. E eu acho que a gente não vai usar não, esse teorema não. Por isso que eu coloquei como exercício. Então, quem não quiser fazer, acho que não vai ter nenhum prejuízo não. Pronto. Era isso.